gravação. Boa, 14 pessoas já no carro. Então vai ficar assim, gente. Quinta-feira que vem nós teremos aula, tá? Na terça-feira eu vou ter aula com os pré-militares e vocês vão fazer a análise dos vídeos, dos artigos que eu vou compartilhar, tá? E vão participar também da dinâmica do Kahoot, tá bom? Qual que é a ideia? Eu pego metade da galerinha aqui comigo para facilitar, né, nas aulas online e a outra galera já vai adiantando o que tem que adiantar para quando a gente se encontrar na terça-feira estiver tudo certinho já, tá? Fala, Yasmin, levanta a mãozinha. Então o quiz vai ter toda a aula, tipo terça, quinta, toda semana? Nós teremos o quiz, sim, toda semana. Ah, tá, obrigada. Imagina. Só vou esperar dar 8 horas aqui, gente, daí a gente já inicia, tá bom? Vamos ver como tá nos grupos lá. Pablo, seja bem-vindo, Pablo. Oi, professor. Sibeli, seja bem-vindo, Sibeli. Então, Saúde. Obrigado. Só para confirmar. Então, essa aula de hoje são para as pessoas que têm até 12 anos, tá? Se você tem mais de 12 anos, você vai acessar a orientação lá que eu coloquei no grupo, tá bom? Pessoas. Aí, só está saindo meu som. Professor, Pois não, pode falar. manda o link aí para eu acessar. Ó, o link tá aí no chat. Tá. E o código é 801 40 23. 801 40 23. Eu só peço que os senhores desativem os microfones, porque daí eu vou fazer a leitura também, tá? Para quem não estiver enxergando a tela. Entendeu melhor o site do agora? Ou porque será que você falou no dia ou na aula, se for ela faz o vídeo. Ó, Pablo, seu microfone tá aberto, vou desativar, tá? Aí, valeu. Aí você deve terminar e isso. Era mais fácil. Saúde, senhora. Obrigada. De nada. Esse tempinho aí tá fácil, hein? Ó, compartilhei com o pessoal. Recrutas pré-militar. Vamos lá, gente. Vou liberar o acesso, hein?
iniciar então, gente. Já 8 horas, professor. Eu tenho o pessoal pedindo orientação aqui. Professor, não apareceu nada pra mim ainda. Não apareceu nada? Mais um minutinho. Não, parece a mesma. 20 É. pessoas. Vamos lá. Boa, vamos lá, gente. 3, 2, 1, então. Valendo. Tá carregando. Vamos lá. Redação é igual a soma de forma mais conteúdo. Redação é igual a soma de fórmulas mais comportamento. Azul, redação é igual a soma de competências mais foco. E verde, redação é a soma de como mais fazer. Vamos lá. O que nós devemos fazer para desempenhar uma excelente redação? Vamos lá. Senhor, Pois não. pra mim só tá aparecendo as cores, não tá aparecendo. Eu tô lendo Significa aqui as pra quem cores. está pelo celular. Ó, Ah, tá. eu vou ler aqui. Desative os microfones. Desative os microfones. Vamos lá, eu vou ler pra quem estiver. Tá? Pra quem estiver pelo celular, eu vou ler aqui, tá? Vamos lá. Características da manchete barra notícia. Vamos lá. Desative os microfones. Vermelho. Título, quando, onde, por quê. Amarelo. Título, quem, quando, onde e como. Azul. Quando, onde, por quê, como e quem. Verde. Título, por quê, como. Senhor, caiu a minha conexão e agora eu não consigo mais entrar. Ô, professor, eu queria saber como que faz pra mim ver a sua tela. Vamos lá. Ô senhor, eu voltei aqui porque pra mim tá aparecendo a pergunta, tá? O senhor tá pelo celular? Não, tô pelo PC. Ah, tá. Mesmo pelo PC não aparece a pergunta? Vamos lá. Professor, Oi. Vamos lá. Ah, professor, tava no pódio. Paráfrase. O que é? Vermelho.
resumir e recontar o texto. Amarelo, acrescentar ideias ao texto. Azul, escrever com suas palavras o texto. E verde, copiar e explicar para parte do Senhor, seu microfone tá desligado. Eu acho que ele Unido, unite. chutei. É a única coisa que dá pra. Ô senhor, você deixou a gente aqui, a gente teve que chutar, senhor. Ah, mas isso não. Qual que era a pergunta? Ô, professor, qual que é o link? Já começou, não tem mais como acessar no meio. Eu acertei! Eu chutei e acertei! Eu errei. Senhor, eu vou na Mega Sena. Eu vou na Mega Sena, senhor. Chutei 3 vezes seguidas, acertei. Vamos lá. Eu errei. Ô, senhor, A manda o link pra mim. dissertação é dividida em. Senhor, qual que eu pode? Desative os microfones. A dissertação é dividida em vermelho, assunto, tema, argumento, exemplo, justificativo e proposta. Amarelo, assunto, desenvolvimento e conclusão. Azul, começo, meio e fim. Verde, introdução, tema, desenvolvimento e proposta. Já fui, já. Agora você acertei agora. Senhor, Oi? eu tô pelo celular e pelo notebook, tá bom? Ah, maravilha. Fala aqui. O meu nome no, pelo celular tá Khan e o pelo notebook tá bom. Como você mandar o link, por favor? Senhor, depois que começa, não dá mais pra acessar. Acho que é assim, deixa eu ver. Vamos lá. Na proposta de intervenção, eu posso apenas vermelho, falar de conscientização. Amarelo, propor uma No celular eu prática acertei, cabível no dos notebook eu errei. Tá dos desligado. direitos humanos. Ô, professor, Retomar o tema. eu sem querer acabei apertando agora no que eu. Verde, No que. explicar qual é a minha proposta possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Obrigado. Eu sem querer cliquei. Agora se eu acertei, vai ser muita sorte. 1, 2, 3, não foi aquele? Ô senhor, ô professor, seu microfone tá desligado. Não tá saindo som. Não, tá desligado mesmo. Deu B.O. de Preocupou. Ai. Tira a mão. Nossa, entrei muito atrasado. Acertado, gente. Meu Deus. O Fábio. O Amaral está Entrei praticamente agora. O Amaral está aqui. Na introdução eu devo. Agora vai ser esse depois gente. Senhor, socorro, no celular eu acertei, mas no notebook eu errei. Ô senhor, mas você tá fazendo pelos dois aí? Já é. Eu tô fazendo pelos dois. Não vai dar tempo. Ai, eu errei. Desativa os microfones. Esse aqui é pra todo mundo, né? Essa aula é pra todo mundo. Meu travou. Eu errei. Eu acertei. Eu acertei. Eu também. Eu acertei. A gente tá com isso aqui. Senhor, eu travou. E agora? O meu também travou. Gente, é pra todo mundo essa aula, né? Aí, agora voltou. Ai, eu tava mais. O professor pediu pra desativar o microfone. E o microfone dele não tá funcionando. Oi, Miguel. Aí, o professor voltou. Aí. Deixa o microfone. Gente, meu microfone tá dando problema. Por favor, desative o microfone de vocês. Tá travando o meu aqui. Ô, professor, Oi. eu não tô conseguindo ver sua tela. Vai, tô compartilhando. Eu tô pelo celular, pra mim só aparece a foto aqui do quiz, só as cores, não aparece mais nada além das cores. Coisa, hein? Tenta acessar pelo navegador. Tô no quarto lugar. Falando muito, daí eu perco muito tempo.
Quer apostar quanto, meu rei? Desative os microfones, senão o meu vai travar aqui de novo. Cláudio, desativa o microfone som. Júlio em primeiro lugar, segundo lugar Kaique e terceiro lugar Lucas. Deixa eu tirar uma foto aqui e compartilhar. Professor, Oi, faz outro. próxima aula. Professor, Faz outro hoje, professor, por favor. Hoje não dá, só a próxima aula agora. professor, Quando que vai Pois ser? não. essa aula é pra todo mundo, né? Essa aula é só para quem tem até 12 anos. Tá bom, tchau, senhor. Até mais, ó. Senhor, Terça-feira é o pessoal de 13 para cima. Tá bom, senhor. Até mais. Tchau, senhor. boa noite. Sexta-feira a gente não vai ter aula? Ó, de novo, gente, vou falar pela milionésima vez. Vamos lá. Hoje nós só teremos aula com quem tem até 12 anos. O restante vai seguir a orientação que eu postei lá no grupo. Tá, gente, obrigada. Tchau, professor. Até mais. mais, Terça-feira tchau. os pré-militares, tá? Os de 13 anos pra cima. Vamos lá, agora só pra eu entender aqui. O pessoal que ficou tem até 12 anos, né? Sim. Ótimo, perfeito. É isso aí mesmo. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui agora? Deixa eu só compartilhar um segundo link, que vai ser o link da nossa segunda aula, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Vocês conseguiram acessar o grupo do Telegram, gente? Não. Não? Eu não. Quem Eu consegui conseguir- Quem conseguir acessar o grupo do Telegram vai ser uma boa, gente. Fica mais fácil. Eu não. Consegui, senhor. Professor, Oi? eu vou tentar agora. Então, acontece que eu fiquei ajudando a minha mãe do trabalho dela lá, que é para colar tipo umas sacolas. E aí eu fiquei a tarde inteira ajudando ela, aí eu só tomei um banho, fiz minha lição de casa e já vim aqui pra aula, então não deu tempo pra eu entrar. Entendi. Então, o que eu aconselho vocês? Quando possível, tá? Acessem o link do Telegram, tá? Porque lá no Telegram eu consigo fazer grupos com mais quantidades aí fica mais organizadinho, tá bom? Professor, a chamada vai terminar em 10 minutos. Perfeito, eu estou gerando aqui o segundo link, tá? Para que a gente possa acessar a aula. Vamos lá. Pessoal, qual a importância da redação na visão de vocês? Fala, Yasmin. O Telegram pode acessar pelo computador? Oi? O Telegram tem como acessar pelo computador? Eu acho que só pelo celular. Ah, tá. Obrigada. Imagina.
Professor, Oi. eu não tô entendendo ainda o negócio do Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp. Porque o que acontece? Eu hoje, quando vou enviar as notificações para vocês, eu tenho que enviar para uns 15 grupos. Então, para mim, tá muito difícil. Pelo Telegram, a ideia é facilitar o trabalho. Aí eu só tenho 2 grupos, recrutas e militares. Aí eu já acesso, entendeu? Ah, entendi. Ó, eu tô compartilhando aí no chat, copiem o link. É da segunda parte da nossa aula de hoje. Ô, professor, vai ter mais O Telegram dá pra acessar pelo Google? Oi? O Telegram dá pra acessar pelo Google ou é um Só- aplicativo? É aplicativo. Gente, tá. resumindo, então as nossas dissertações, elas terão a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Sempre nós vamos trazer uma problemática. No desenvolvimento, nós vamos tentar resolver essa problemática e na conclusão, trazer uma ideia, trazer aí uma saída para essa problemática. Fala, Lucas. Você tinha perguntado, na nossa opinião, qual a importância da redação. Uhum. Basicamente, acho que, na minha opinião, a redação, ela, tipo assim, ela é útil não só para você, mas para outras pessoas também. Para pensar, para você a sua ortografia pode mudar, tipo, o seu jeito até de falar com outras pessoas pode mudar, o seu jeito de entender tipo assim, entender o significado de palavras, o significado de frases, coisas que talvez você não entenda, mas pode entender com a redação. E tipo assim, a ortografia da redação, na minha opinião, é a melhor para você conseguir treinar a sua letra. Se você tem uma letra que não é tão boa, você poderia treinar, porque você treinaria dia, até uma hora iria ficar bom. Então essa eu acho que é a minha opinião sobre a redação. Perfeito, vamos lá. Quem lê bem, escreve bem, tá? Então, nos nossos encontros aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos enfatizar muito a questão da informação. Então, nós vamos assistir um vídeo sobre um determinado tema. Hoje, o nosso tema será sobre desmatamento, tá? Então, nós vamos assistir os vídeos, nós vamos ler os artigos, tá? E a partir disso, nós vamos enxugando algumas ideias. E a partir dessas ideias, os senhores irão redigir uma redação. Tá bom? Deixa eu até pegar aqui o link aqui das... Então a ideia, gente, é enfatizar a questão da leitura. Enfatizando a leitura, nós vamos ter uma boa ortografia, como o Lucas mencionou, tá? E quando nós temos uma boa ortografia, quando nós conseguimos dominar aí esse processo de redação, fica mais fácil para que nós venhamos a nos comunicar com outras pessoas. E essa é a ideia, tá? Facilitar o trâmite de comunicação aí, tá bom? O professor, Pois não. às vezes a pessoa até sabe ler, mas não sabe falar com as outras pessoas. Ou às vezes a pessoa sabe muito falar com as outras pessoas, mas não sabe ler. Que é um caso que tem bastante na minha sala. É bem dividido na minha sala. Que, tipo assim, eu acho que mais ou menos 40% das pessoas sabem escrever, mas não sabem muito bem. Tipo assim, sabem ler, sabem escrever, mas não sabem muito bem conversar com outras pessoas. E 60% da minha sala são pessoas que sabem falar, só que infelizmente não conseguem, tipo assim, ler uma redação inteira de 7 parágrafos, por exemplo. Sim. E
E sabe, nós chamamos isso aí, Lucas, de analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, juntar as sílabas e formar as palavras. Ó, gente, estou compartilhando no chat aqui o link da nossa segunda aula, tá? Já deixa salvo aí. Então, esse analfabetismo funcional é aquela pessoa que sabe ler, sabe juntar as sílabas para formar as palavras, mas daí você pede para essa pessoa ler um livro, depois ela vai chegar para você e falar, olha, eu não entendi, tá? Então ela lê, ela consegue juntar as sílabas, formar as palavras, bonitinho, mas ela não consegue compreender o que ela leu, tá? É tipo o que a minha professora fala, tipo assim, quando uma pessoa tá lendo devagarinho, não consegue ler, às vezes a minha professora até fala, acabou lendo, mas nem sabe o que leu, porque Exatamente. Nós temos que tomar cuidado com isso até aí. quando a pessoa sabe ler, a pessoa vai ler rápido, com afobação, a pessoa fica muito afobado e acaba lendo rápido e nem entende o que falou, nem entende o propósito. Você pode ficar 10 horas lá lendo o mesmo texto, mas até você não conseguir ler ele de uma forma que você entenda, você não vai estar lendo aquele texto de uma forma certa. Perfeito, perfeito. E essa é a ideia. A ideia é a gente ir contra essa visão aí, tá? Leitura, gente, não precisa de afobação. Leia com calma, faça as devidas pausas nas pontuações, tá? Então, é prática, tá? E sabe o que é interessante? Que a gente vai praticar a leitura e automaticamente... Infelizmente, esse acaba de se tornar o... E automaticamente nós vamos trabalhando melhor essa questão da escrita também. Fala, Gigante. Gigante pela própria natureza. Ô, professor, tem que fazer alguma redação? Isso, nós faremos redação, tá? Nesse mês aqui, para esse mês, eu estou pensando em trabalhar de 3 a 4 redações com vocês. Tá? Ó, gente, eu deixei aí a última mensagem do chat, é o link da nossa segunda reunião aí, tá? Copiem, já deixa aí no navegador de vocês. Fala, Lucas. O senhor já sabe de todos os assuntos das aulas? Eu ainda não consegui trabalhar todos, viu, Lucas? Eu vou ter que pensar com calma ainda. Professor, Pois não. o senhor Edson Silva mandou o link do Telegram, daí eu coloquei e eu tô colocando o número de telefone da minha mãe, porque eu tô no celular da minha mãe. Ah, tudo bem. Só que tá parecendo que tá inválido. Eita, que estranho. A gente tem que resolver isso aí. Porque o Telegram vai ficar muito mais fácil a comunicação, gente. Pelo WhatsApp, tô mandando em 10 grupos diferentes. Nossa, tá muito difícil. Pois não. Pela última vez, o senhor poderia mandar o próximo link da chamada? É que eu tinha saído e entrado de novo, aí eu perdi o link. Tá. Ó, acabei de compartilhar de novo aí, tá? Copia rapidinho. Obrigado, senhor. Imagina. Já vai encerrar essa chamada. Aí na próxima a gente já faz a leitura do artigo que eu separei para vocês e nós vamos assistir juntos um vídeo do Castanhari sobre desmatamento. Tá bom? Opa! É aquilo que eu falo, gente. Acabou. Boa, vamos lá, gente. Então, primeiro, eu vou compartilhar aqui um vídeo do Castanhari
para ganhar tempo, tá? A partir desse vídeo, nós vamos ler, tá? Um artigo juntos. Anotem as informações importantes, que os senhores vão usar essas informações para redigir o texto dos senhores. Tudo bem? Ó, então eu vou deixar salvo aqui, ó, o link do vídeo. Tá? A gente vai assistir juntos. Caso alguém queira assistir depois, tá aí o link do vídeo. E o link da matéria que nós vamos ler posteriormente. Tá aí também. Vamos lá. Vamos assistir juntos ao vídeo. Vai falar sobre desmatamento na Amazônia. Infelizmente, esse acaba de se tornar o vídeo mais visto sobre o Brasil no Twitter. Mais de 20 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo das queimadas em Rondônia, que ajudou a espalhar a hashtag Pray for Amazônia pelo mundo na última quarta-feira, 21 de agosto. Seu microfone pode se ativar. Sim, estamos enfrentando a pior onda de incêndios na Amazônia nos últimos 7 anos. Tá, mas o que está causando esses incêndios? Eles são criminosos ou esses incêndios são naturais pela época do ano? E qual a real importância da Amazônia pra gente? É tudo isso que falam mesmo? Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e hoje eu vou tentar explicar de uma forma simples o que está acontecendo na Amazônia. Então você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, clica lá e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Junte-se a essa comunidade maravilhosa que valoriza o conhecimento e a informação. Se inscreva no canal e faça parte da galera. Mas vamos lá! Assim que as pessoas perceberam que a Amazônia estava queimando, o assunto foi direto para os trending topics, para os assuntos mais comentados. Celebridades se manifestaram, né? O Cristiano Ronaldo, Madonna, Leonardo DiCaprio. Só que é importante esclarecer que essas fotos são de queimadas de outros anos, não de 2019. Inclusive, o que mais teve foi gente compartilhando foto que não tinha nada a ver com o negócio. Mas é sempre assim, quando algo desse tipo viraliza, sempre vem acompanhado de desinformação. É por isso que eu estou aqui para explicar as coisas direitinho para vocês. Primeiro vamos entender onde tá rolando esses incêndios. É tudo na Amazônia? Não, não é não. Aliás, muita gente confunde Amazônia e Amazonas, tá? Amazonas é um estado brasileiro da região norte e a Amazônia é uma floresta que tem sua maior parte na região norte do Brasil, mas também ocupa territórios de outros países. Mas voltando, as queimadas não estão acontecendo exclusivamente aqui no Brasil. Essas queimadas estão rolando também em vários outros países da América do Sul, como por exemplo a Argentina, Paraguai e Bolívia. E mesmo aqui no Brasil não é só a floresta amazônica que está ardendo. Outros estados como Mato Grosso, São Paulo e Paraná também têm focos de incêndio. Então tem incêndio rolando em vários tipos de vegetação. É cerrado, é pantanal, é mata atlântica. Então não é só no Brasil e não é só na Amazônia. Agora você sabe onde isso está acontecendo, é hora de explicar as causas desses incêndios. Algumas pessoas, como o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, estão falando que essas queimadas são comuns nessa época do ano, por causa do tempo seco. E isso por acaso é verdade? Então, é uma meia verdade. Sim, o tempo seco do inverno contribui muito para que o fogo se espalhe. Porém, isso não quer dizer que a Amazônia fica seca ao ponto de incêndios começarem de forma espontânea. Se a gente estivesse falando do Cerrado, que é muito mais seco, isso poderia acontecer sim, até com certa facilidade. Mas na Amazônia é praticamente impossível. Praticamente porque, sei lá, pode rolar uma tempestade e um raio cair no meio da floresta dando início a um incêndio. Isso é possível? Claro que sim, mas seria um fato isolado. Resumindo, a gente pode partir do princípio que de cada 100 incêndios que rolam na Amazônia, 99 deles com certeza foram causados pelo homem. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2018 e julho de 2019, tivemos um aumento de 50% nos alertas de desmatamento. Esses alertas coincidem com o prometido Dia do Fogo, organizado por fazendeiros do sul do Pará, que segundo eles servia para mostrar trabalho para o presidente Jair Bolsonaro.
Na verdade, o próprio ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, após sobrevoar áreas atingidas pelas queimadas no Mato Grosso, ele afirmou que os incêndios que ele observou eram de origem criminosa. O próprio ministro falou, origem criminosa. Aqui na cidade, claramente no perímetro urbano, fogo colocado proposital. Mas por que estão queimando as nossas florestas, meu Deus? Bem, antes de mais nada, o Código Florestal libera queimadas em algumas situações. Então existem lugares onde você pode queimar legalmente, mas a pessoa precisa ir sempre antes num órgão ambiental dizendo quando e onde pretende fazer essa queimada para conseguir uma autorização. Os incêndios que são causados pelo homem têm dois objetivos diferentes. Um é usado para limpar a área depois da colheita, ou seja, preparar o solo novamente para um novo plantio. O outro é usado para desmatar uma área. Esse segundo é feito da seguinte forma. Primeiro cortam-se as árvores de um local, normalmente com o que é chamado de correntão, né? 2 tratores interligados por uma imensa corrente vão andando e derrubando as árvores. Essa floresta que foi derrubada fica um tempo lá no chão secando, geralmente adentrando a estação de secas, pois só assim a vegetação perde umidade o suficiente para que seja possível colocar fogo nela. Só depois que toda a vegetação foi queimada que é possível plantar o capim que os gados irão comer. O problema é que esse fogo das florestas já derrubadas muitas vezes escapa para áreas não desmatadas e caso esteja seco o suficiente acaba queimando também florestas que estão de pé. Esse é o principal tipo de queimadas que estamos vendo na Amazônia. Everything starts with a logging road going to the forest. The road stays and then a cattle rancher arrives and then he starts cutting the remaining tree, burns everything. Então, pelo que tudo indica, a maior parte do desmatamento está vindo de incêndios criminosos. Só que assim, desmatamento no Brasil não é uma novidade, não é algo novo, trending, não. Os desmatamentos sempre foram um problema grande por aqui. Estima-se que 17% da floresta amazônica desapareceu nos últimos 50 anos. Só que o assunto pegou fogo de uns tempos pra cá, desculpa o trocadilho, depois que vários estudos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram divulgados e passaram a ser noticiados pela imprensa. Na real, toda essa questão começou de verdade por causa dessa notícia aqui. Um aumento de 88% no desmatamento. Ok, isso é muito, isso é pouco, parece muito. Bem, em junho de 2019 foram desmatados 920,4 quilômetros quadrados de florestas na Amazônia. Um desmatamento equivalente a mais que o dobro da área da cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná. E tudo isso em apenas 30 dias. Mas também é importante dizer que o próprio INPE aconselha a não olhar essas estatísticas pegando apenas um mês, porque como são alertas de desmatamento, muitas vezes não deu tempo de checar se o desmatamento foi ilegal ou não. Mas isso não impede a gente de ver que esses dados mostram uma tendência que é das piores possíveis. Agora, quem não curtiu muito esses dados foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que tinha certeza que os dados eram mentirosos e insinuou que o diretor do INPE era traidor e que podia estar trabalhando para alguma ONG ao divulgar esses dados. O diretor do INPE na época, o físico Ricardo Galvão, rebateu essas críticas falando que o trabalho do instituto é sério e que os dados eram sólidos. Nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. O resultado, ele foi exonerado do cargo de diretor do INPE. Ou seja, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, tirou ele do cargo de diretor. Mas pera. Por que isso aconteceu? Os dados do INPE são de fato mentirosos? Seria Ricardo Galvão um charlatão e o INPE um instituto meia-boca? Bem, o Ricardo Galvão é professor do Instituto de Física da USP e um dos membros mais respeitados da Academia Brasileira de Ciências, tendo começado a sua carreira no INPE em 1970. Então não, o Ricardo não é um charlatão, mas a questão aqui não é nem ele, porque o presidente aparentemente não tinha nada contra ele. Aliás, ele não sabia nem mesmo o nome do diretor do INPE, não sabia nem quem era. A questão mais séria a se analisar aqui gira em torno dos dados divulgados, que o presidente falou que são mentirosos. Certo, mas como saber se eles são reais ou não? Como se mede um desmatamento? Será que os técnicos do INPE ficam andando dia e noite em nossas matas, contabilizando árvore por árvore e marcando em seu bloquinho de notas da Hello Kitty? Não. Eu não sei se muita gente sabe, mas o INPE é uma espécie de NASA brasileira que monitora a Amazônia de diversas formas por satélite.
A primeira consegue detectar o que eles chamam de corte raso, que é quando a vegetação de uma região sumiu por completo. A segunda identifica desmatamentos quase em tempo real, funcionando como um sistema de alerta que dá suporte à fiscalização do IBAMA. O terceiro modo monitora o que aconteceu com a área desmatada. Os dados desse monitoramento são utilizados para entender se o motivo do desmatamento foi agricultura, pecuária, ação de madeireira, etc. E eles também têm um quarto modo que é chamado de Programa Terra Brasilis, que junta os dados do primeiro e segundo programas para mostrar um panorama geral do desmatamento na Amazônia. E foi justamente daí que surgiu a informação que os alertas de desmatamento de junho de 2019 foram 88% maiores que os de junho de 2018. Beleza, Castellari, entendi como o INPE monitora lá por satélite, beleza, mas como essas informações foram vazadas para a imprensa? Então, essas informações foram vazadas, na verdade não foi vazado, o INPE só postou no site deles mesmo. Os dados do programa Terra Brasilis estão disponíveis online. Qualquer pessoa do mundo pode entrar no site do INPE e acessar essas informações. E é justamente aí, nesse detalhe, que mora o absurdo da coisa. O presidente ficou bravo porque a imprensa divulgou dados que já eram públicos. E já eram públicos por causa da Lei de Acesso à Informação. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar, não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. Só que é isso, Bolsonaro não gostou dos dados e ele foi lá e exonerou o diretor do INPE. O problema não é o dado do desmatamento aparecer no jornal. O problema é o desmatamento. Eu sei, parece muito óbvio, mas no atual momento a gente precisa explicar exatamente o da coisa. Um abraço aí pro Reinaldo Azevedo, sou fã. Só que, pessoal, exonerar o diretor do INPE não impediu que os dados sobre desmatamento do mês de julho fossem ainda piores que o mês de junho. Foram registrados alertas de desmatamento em uma área de 2.254,9 km². Se a gente comparar com julho de 2018, quando foram 596,6 km², temos um crescimento de 278%. 278%. E é óbvio que o mundo se virou para o Brasil, uma vez que a floresta amazônica é o nosso pulmão do mundo, né? É o pulmão do mundo. Não, não é. Não é, você aprendeu errado. Não é o pulmão do mundo. A Amazônia produz sim uma quantidade absurda de oxigênio. Porém, a própria floresta, que abriga a maior biodiversidade do planeta, consome todo esse oxigênio. Então sim, produz muito oxigênio, mas consome tudo. O certo seria dizer que a Amazônia é o umidificador do planeta. A principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. Os ventos da região do Equador empurram a umidade do oceano para dentro da floresta. As plantas não só usam essa umidade, como devolvem cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia para a atmosfera. Isso cria um enorme rio, mas eu não estou falando do rio Amazonas, e sim de um rio feito de nuvens que corre por cima de toda a floresta amazônica. É assim que ela produz as chuvas que caem não só na floresta, mas em várias outras regiões à sua volta. Brasileiros agradeçam muito a existência da Amazônia, porque sem ela, talvez você morasse num deserto. Eu não sei se você já reparou, mas os desertos tendem a se formar em regiões de latitude média. Observe o deserto de Kalahari na África, ou o Atacama no Chile, ou o deserto da Austrália, Saara. Bem, acho que já deu pra entender, né? Agora, na América do Sul, principalmente naquele quadrado ali, Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e os Andes, na teoria, essa região deveria ser um deserto. Nos outros continentes, as regiões nessa latitude têm a tendência de serem áridas, mas aqui isso não acontece porque a Amazônia se encarrega de levar umidade até esses locais através de seu rio flutuante de nuvens, que funciona literalmente como um irrigador, fazendo chover nesses lugares. O problema é que um dos efeitos do aquecimento global é o aumento da temperatura dos oceanos. Como o Atlântico está cada vez mais quente, parte da umidade que vinha do Equador começa a viajar para outros lugares, ao invés de ir para a Amazônia, e isso deixa a floresta mais seca. E aí o desmatamento se torna um problema maior ainda, porque uma região da floresta que perde sua vegetação natural fica ainda mais seca e vulnerável ao fogo.
Então, se você coloca uma pessoa incendiando uma parte da Amazônia e junta isso com a floresta estar mais vulnerável ao fogo, o resultado é que esse fogo pode se espalhar ao ponto de sair de controle, devastando uma região muito maior do que deveria. Então, não é surpresa para ninguém que no ano que o desmatamento começou a disparar, a Amazônia se tornou o principal palco de queimadas no país. De cada 3 incêndios registrados em agosto, 2 tinham rolado na Amazônia. Isso corresponde a 65% das queimadas do país inteiro nesse período. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que a medição começou em 2003. A Agência Espacial Americana NASA afirmou que 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. Isso ajuda a explicar o fato do Brasil estar passando pela pior onda de queimadas dos últimos 7 anos. Os números realmente indicam um cenário bem assustador. Em 2018, por exemplo, tivemos mais ou menos 40 mil queimadas entre 1 de janeiro e 23 de agosto. Nesse ano foram mais de 78 mil. Galera, é quase o dobro. Mas se você ainda não está convencido, deixa eu te mostrar uma coisa. As 10 cidades do Amazônia que registraram o maior índice de desmatamento são justamente as que tiveram agora mais focos de incêndio. Viu como uma coisa está conectada na outra? Então, juntando todas essas informações, o resultado é o que estamos vendo agora na Amazônia. Mas, infelizmente, para o nosso presidente, o motivo das queimadas pode ser outro. Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. Pois é, não existe absolutamente nenhum indício de que os incêndios estão sendo causados por ONGs, tá? Não existe. Neste exato momento, na Amazônia, temos regiões inteiras de fauna e flora sendo completamente destruídas. E isso não é um problema local. Como eu falei, esse é sim um problema de escala global. Como as árvores têm a capacidade de reduzir os gases de efeito estufa por causa da fotossíntese, a floresta amazônica precisa ser preservada a todo custo para não agravar ainda mais o aquecimento global. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. Ela está desaparecendo a cada dia. E ao serem queimadas, essas árvores estão mandando para a atmosfera ainda mais gás carbônico. Então tá vendo? Ao desmatar, você ainda está jogando gases poluentes para a atmosfera. E isso intensifica o aquecimento global, que vai fazer a gente torrar. Como a Amazônia é fundamental para regular a temperatura do planeta, isso se tornou um problema global. Mas se você é uma daquelas pessoas queridas, muito legais e maravilhosas, que acha que todo esse alarde é desnecessário, de que na prática isso não tem efeito nenhum na sua vida, já que não irá afetar a economia do nosso país de nenhuma forma, eu me atrevo a dizer que você está muito enganado. Isso afeta sim, e inclusive já está cobrando um preço bem salgado para o nosso país. Vocês ouviram aí nos noticiários um tal de Fundo Amazônia? Então, esse é um projeto internacional para combater o desmatamento na Amazônia e tem a Alemanha e Noruega como os principais financiadores. Pois bem, a Noruega já bloqueou o repasse de 132,6 milhões ao Fundo Amazônia. A Alemanha também já anunciou que vai suspender 155 milhões em doações para o meio ambiente não vinculadas ao fundo. E esse bloqueio aconteceu porque a equipe do governo mudou de forma parcial a equipe de gerenciamento que administra esse fundo, quer dizer, administrava. E o governo deixa isso acontecer justamente no momento em que estamos sem dinheiro, já que o próprio governo afirma que um dos problemas na fiscalização dessas áreas é justamente grana, money. Aliás, é meio trágico que a principal queixa do governo é que não existe dinheiro para fiscalizar a Amazônia ou preservar o meio ambiente de forma geral. O que eles não falam é que existia uma iniciativa que funcionava assim. Uma empresa que recebeu uma multa ambiental poderia ter desconto na multa caso aplicasse dinheiro em programas ambientais. Mas aí o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cancelou o projeto, dizendo que esse dinheiro não poderia ir para ONGs. Então, se tá faltando dinheiro, não faz muito sentido essas atitudes. E o que agrava ainda mais a situação é a maneira com que o nosso presidente se comporta. A resposta do nosso presidente à Alemanha foi que os alemães deviam usar esse dinheiro para reflorestar o próprio país, que teoricamente precisaria mais disso do Brasil. Ele também postou um vídeo fake falando que a Noruega é um país que mata baleias no Polo Norte e não tem nada para oferecer para o Brasil. É claro que eu também preciso informar que a Noruega é um dos únicos 3 países do mundo que ainda permite a caça às baleias. E também é o principal acionista da mineradora Hydro Alunorte, acusada de ter provocado um acidente ambiental com água contaminada no passado, justamente em uma região da Amazônia que fica no Pará. Então eles não são um super exemplo de preservação, mas a questão é que não adianta divulgar um vídeo fake para atacar a Noruega e dizer que o governo norueguês não tem nada a oferecer para o Brasil.
Brasil. Na verdade, eles têm, né? 132 milhões do Fundo Amazônia. Mas o que o próprio Bolsonaro e as pessoas que apoiam esse tipo de discurso mais deselegante não percebem, isso tem um efeito extremamente negativo para nossa política externa. Não faz muito tempo que foi assinado um acordo comercial enorme entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser ótimo para o Brasil, criando oportunidades comerciais gigantescas, o que faria muito bem à nossa economia, só que a sustentabilidade é um ponto muito importante do tratado. Isso não quer dizer que os outros países são super-heróis do ambientalismo e a preocupação deles é 100% com o meio ambiente. Claro, o ambiente é sim uma pauta importante hoje, mas estamos falando de países. Vamos ser sinceros, países não têm amigos, países têm interesses. Pense que um fazendeiro europeu não é contra o crescimento do Brasil porque tem um problema pessoal com a gente. O lance é que esse cara é obrigado a respeitar leis ambientais e isso faz o custo do produto dele aumentar. Ele não quer competir com o produto brasileiro que acaba sendo mais barato que o dele simplesmente porque é feito sem sustentabilidade nenhuma. E se você estivesse no lugar desse fazendeiro, você também não iria querer isso e iria pressionar o governo do seu país para barrar esses produtos brasileiros. Então entenda que a falta de sustentabilidade pode sim prejudicar muito o Brasil economicamente, principalmente quando pensamos em produtos do agronegócio, que é um dos pilares da nossa economia. Tentar esconder os dados sobre desmatamento ou dizer que eles são mentirosos não ajuda ninguém. Tem satélite no mundo inteiro monitorando a Amazônia, não adianta. E não me entenda mal, o Brasil não tem leis ruins de preservação do meio ambiente. Não, elas são bem sólidas. O grande problema é que elas não são respeitadas e nem aplicadas. E esse é o grande problema. E assim, não podemos esquecer o fato do presidente ter tentado acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele só recuou porque foi extremamente criticado. Um governo que colocou um ruralista a favor da mineração em terras indígenas como presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Não vamos esquecer também que no mês de julho teve um recorde na liberação de agrotóxicos. E assim, essa é só a ponta do iceberg. Isso porque as políticas ambientais desse governo beiram o absurdo. Mas hoje temos um ministro do meio ambiente que quase zera a verba de combate a mudanças climáticas. Então não temos como ignorar que sim, o governo atual é parte do problema. Sim, é verdade que nunca tivemos um governo 100% ambientalista. Não, isso nunca aconteceu. Você pegar o governo do Fernando Henrique, os primeiros anos do Lula, o desmatamento na Amazônia era muito alto, por causa de uma expansão enorme que rolou na época com a pecuária e a produção de soja. Só que a partir de 2005 o desmatamento começou a cair porque foi aí que o INPE começou a usar o programa DETER, que ajudou demais na fiscalização do IBAMA. E aí, depois de quedas em vários anos, o desmatamento voltou a subir em 2016 porque o governo Temer fez um monte de concessões para ruralistas para aprovar o impeachment e depois para passar reformas impopulares. O Brasil tem uma boa política ambiental e a gente não pode regredir nesse aspecto. Precisamos continuar criando e incentivando leis que preservem o meio ambiente. Precisamos também fortalecer os órgãos ambientais. Mas, além disso tudo, é preciso que o governo fiscalize. Fiscaliza, governo! Porque se houvesse uma fiscalização efetiva, por exemplo, da Amazônia, eu tenho certeza que não estaríamos passando por essa situação. E é isso que está acontecendo na Amazônia. Por isso é muito importante que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles entendam e possam se engajar nessa causa. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se você quer que eu faça mais vídeos desse. E também não se esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho aqui de baixo. Essas foram as pessoas maravilhosas que foram lá no meu Instagram e pediram o tema desse vídeo. Pensou num tema legal? Me segue lá no Instagram, comente alguma foto que seu nome vai aparecer aqui. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu! É nóis. E aí, pessoal, o que vocês acharam, gente? Forte o assunto, né? Eu acho Pode falar, Lucas. que maravilhoso. É tipo assim, é um assunto que, assim, o problema é que muitas pessoas não se interessam por, é só um assuntinho de criança que ninguém se importa mais porque nada vai mudar e blá blá blá. Só que o problema é que as pessoas não fazem isso. Como você mesmo falou numa aula, tá legal que tem que parar de desigualdade, mas os professores ensinam como parar a desigualdade, porém vão lá e pegam um lanche sem entrar na fila. Isso que você falou reflete bem isso, porque o que aconteceu?
como ele mesmo falou, tem a parte dos fazendeiros da Europa que não podem competir com os fazendeiros do Brasil, porque simplesmente os produtos são mais caros e os produtos do Brasil são mais baratos e eles não conseguem competir com isso. E o que isso acontece? Acontece com que todo mundo vai ficar revoltado. E com isso, tipo assim, é horrível. Tanto que se você pegar qualquer uma pessoa do Brasil que já não sei, já tem o quê? 40 anos por aí. Se falar de desmatamento, a pessoa pode falar uma coisinha, mas certeza, quase certeza que a pessoa vai achar que é uma coisinha de criança pelo simples fato de não ter uma base onde a pessoa acredite nisso, uma base onde a pessoa vai achar que as coisas vão mudar, porque realmente é muito provável que não vai mudar, porque infelizmente as pessoas têm muitas intenções mal intencionadas, porém acho que é um tema forte e que deve ser falado, né? Perfeito, Lucas, muito bem. Então o que vai acontecer? A única coisa que eu não gostei nesse vídeo, igual eu falei para vocês, eu acho os vídeos do Castanhari são muito bons, muito bem produzidos, só que vocês perceberam, por certo, que ele tenta alfinetar o governo, né, do Jair Bolsonaro. Então ele focou muito, ele meio que ficou jogando muito contra o governo, né? Mas a ideia não é essa, tá, gente? A ideia não é essa. Eu selecionei esse vídeo mais por conta da didática com que ele tratou. Achei muito importante diferenciar o estado do Amazonas com a região amazônica, que são coisas diferentes, tá? A região amazônica, ela perpassa não apenas o estado do Amazonas, tá? Mas outros estados também e outros países aqui da América do Sul. Ô professor, inclusive a região amazônica vai até o Mato Grosso, né? Sim, ela é muito extensa, muito extensa. Eu não lembro muito bem, mas ela vai até o Nordeste, porque eu não consigo lembrar. Uma pontinha da floresta amazônica chega ali no início do Nordeste, mas não chega a atingir boa parte do Nordeste, tá? Só uma pontinha mínima ali. Inclusive, professor, ele postou uns shorts alguns meses atrás de, tipo assim, desmatamentos em 2019 da floresta amazônica. Aparentemente, foi um tamanho, tipo assim, da floresta amazônica foi um tamanho do Reino Unido. Um tamanho do Reino Unido na floresta amazônica de desmatamento. Imagina só o quanto. Isso aí é desumano fazer isso, porque para pensar, o Reino Unido que, o Reino Unido pode ser pequeno, pode até ser pequeno, mas é uma área, ver se é pequeno, é tipo você... Né? Então, uma área considerável, é maior que, é quase maior que o estado de Florianópolis. Então, para pensar, tipo assim, um estado... 3/4 de estado de Florianópolis desmatados na floresta amazônica. É tipo isso. Perfeito. Até achei interessante a fala do Amaral aqui. Deu até vontade de escrever um texto. Essa é a ideia, Amaral. A gente vai discutindo, a gente vai trocando ideias. É que não vai dar tempo, mas eu queria ler com vocês esse artigo, tá? Tô copiando aqui o link e compartilhando com vocês. Já está no grupo também, tá? Então, qual vai ser a missão dos senhores para a próxima aula? Então, hoje é quinta-feira. Terça-feira, eu terei aula com o grupo 2, que é o grupo dos pré-militares. O pessoal que tem 13 anos para cima, tá? E o que nós faremos? Nós faremos o inverso. Aí eu vou ter aula com eles e às 8 horas... todo mundo vai participar do Kahoot, tá? Igual nós fizemos hoje. Só que a diferença é que vocês não estarão nesse momento síncrono comigo. Vocês estarão adiantando aí e preparando a redação dos senhores. Professor, na verdade eu falei errado. Florianópolis é a capital do estado. O estado em si, na verdade, é Santa Catarina. Eu falei errado, desculpa. Imagina. Imagina. Tudo bem, gente?
Então, eu gostaria que na redação de vocês, né, vocês montassem, elaborassem um parágrafo, tá? Primeiro parágrafo aí, sobre o desmatamento. Vocês vão explicar, né, como se dá esse desmatamento aqui no Brasil, principalmente. No desenvolvimento, vocês vão colocar aí as problemáticas desse desmatamento, tá? E na conclusão, as possíveis soluções. O que vai acontecer, gente? Infelizmente, nós vimos aí, né, que existe a parte da... né, nós vamos falar um pouquinho mais adiante disso, da Amazônia Legal, tá? O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é aquela região da floresta amazônica que fica no Brasil, tá? Então, toda a floresta amazônica que fica no Brasil, nós chamamos aí de Amazônia Legal. Professor, mas tipo assim, o desmatamento, ele é só do Brasil ou pode falar desmatamento entre, tipo, desmatamento global? Pode falar de desmatamento global, não tem problema não. Obrigado. Mas se a gente falar do desmatamento global, Lucas, só para você entender, a gente vai abrir um leque muito grande. Então, quando a gente fala do desmatamento aqui no Brasil, a gente já consegue focar melhor. Porque senão a gente vai conseguir falar, não adianta falar de tudo e não conseguir falar de uma boa maneira, de uma maneira simples, direta. Ok, obrigado. Imagina, agora quando a gente absorve e traz aqui para nossa realidade do Brasil, fica mais fácil pra gente. Senão a gente vai fazer um livro, né, que fala do desmatamento global. Não seria uma má ideia, mas é que daí, né, a gente não vai conseguir concluir poucas linhas aí, poucos parágrafos com uma boa qualidade. Tá? Então é isso aí, vocês vão preparar uma redação falando do desmatamento, falando aí das problemáticas e trazendo uma solução. O que eu achei interessante, não sei se vocês repararam, que no vídeo fala que há uma legalização para um percentual de desmatamento. Tá? Isso é preocupante, porque então existe um desmatamento que é legal, né? Mas para vocês entenderem, vamos imaginar o seguinte, lá nas aulas de geografia, nós estamos vivendo um processo de urbanização. Então as pessoas estão aumentando, as pessoas estão crescendo e elas precisam de um lugar. Precisa de mais escola, mais creches, mais lojas. E esses espaços, querendo ou não, eles terão que ser desmatados, né? Então é por isso que ainda há uma certa legalidade no que tange respeito ao desmatamento. Então um percentual do desmatamento ainda é permitido. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que o vídeo trouxe bem à tona essa questão, né? Professor? A questão só para concluir, tá, Lucas? A questão como nós podemos desmatar essas áreas de uma forma mais sustentável, de uma forma mais consciente, tá? É o grande desafio. Aí vai ser o quê? Vai ser a conclusão final aí de vocês. Pode falar, Lucas. Pra falar a verdade, eu acho que o desmatamento... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Eu sempre esqueço o que eu vou falar, mas enfim. O desmatamento é uma coisa importante não só porque prejudica o meio ambiente, e sim porque vai prejudicar o ambiente à volta. Porque para pensar, como ele mesmo falou, a floresta amazônica, assim, desmatada, vai fazer muito gás carbono em toda a região. E para pensar, grandes cidades como São Paulo vão criar um deserto gigante, porque, para pensar, na região norte e na região do sudeste do Brasil iriam criar
grandes desertos, porque, como ele falou, tem o deserto da Austrália, tem o deserto do sul da África, e no norte tem o deserto do México, um pouquinho dos Estados Unidos, o norte da África, por aí. Então, com a floresta amazônica sendo desmatada, vai chegar um ponto que as nuvens elas não vão conseguir vir mais para o resto do país, e assim vai criar uma seca enorme. E para pensar, o Brasil, ele é um dos produtores, eu acho que ele é o produtor maior de agricultura de todo mundo. Tá certo isso ou é um dos maiores? Ou É um dos maiores, Então, mas assim, então, mas, mesmo sendo um dos maiores, não o maior, ainda vai ocorrer um desastre enorme, porque o mundo inteiro vai perceber isso, porque, para pensar, um dos maiores produtores de agricultura do mundo, da história, na verdade, vai perder quase tudo, né? Imagina só, seria uma grande perca para a humanidade. Ficaria marcado na história. Exatamente. Porque é aquilo que eu falei para vocês, gente. O maior desafio hoje da sociedade, e não estou falando apenas do Brasil, é equalizar. Como eu posso manter o crescimento da população e manter também, de uma forma proporcional, essa questão da preservação ambiental. Gente, parece simples, né? Parece simples, mas é um assunto muito delicado, muito complexo. Envolve governo, envolve investimento, envolve sustentabilidade. Então não é tão simples assim, né? E é isso que eu quero ver na redação dos senhores, tá bom? Então, como lição de casa, tá? Como lição de casa, os senhores vão ter aí essa produção textual. Tá? Eu acho que dá para fazer uns 4 parágrafos. Introdução, um parágrafo de desenvolvimento, né? A problemática ali, um parágrafo de desenvolvimento e problemática, né? 3, e a conclusão, tá? A solução. Então, pensem na redação como algo que vai ser colocado um problema, tá? E a partir desse problema, nós teremos que dar uma solução. Pense o seguinte, a pessoa que vai ler o texto, tá? Não necessariamente eu, não pensem, é o professor que vai ler, não. Pensem que vocês são redatores de um jornal renomado. E vocês precisam passar essa informação àquela pessoa que desconhece o assunto que nós estamos trabalhando. Tá? Tá bom, gente? Ficou claro? As dúvidas que forem surgindo, eu estarei à disposição dos senhores. Tá? Então, como tarefinha, essa redação para a próxima aula. Tá? Terça-feira nós vamos inverter a dinâmica. Eu vou ficar aqui com os pré-militares e vocês farão os corres aí nos vídeos e nos artigos que eu vou disponibilizar. E às 8 horas, o nosso carro. Tudo bem? Fala, Lara. Senhor, na terça-feira que vai ter o carro, pode entrar na chamada para ouvir as perguntas? Pode sim. Não tem problema não. Tá bom, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Vocês curtiram a aula? Ficou legal? Ficou diferente, né? Ficou uma dinâmica, né? Diferenciada aí. Fala, Amaral. Lara, tá com a mãozinha levantada? Mais alguma pergunta? Só esqueci de tirar mesmo, professor. Gente, ó, beijo no coração. As dúvidas que forem surgindo, pode compartilhar no grupo mesmo. Tentem fazer lá entrar no link do Telegram. Fica mais fácil de enviar os links. Que hoje foi uma correria. Enviei o link, acho que umas 12 turmas, mais 2 do Telegram. 14 turmas enviando link, pra mim fica difícil, tá bom? Qual é o tamanho mínimo? Acho que dá pra falar aí 5
linhas cada parágrafo, já que são 4 parágrafos, umas 20 linhas no mínimo, tá? Para falar sobre essas informações aí que nós vimos hoje. Tá? Tem um artigo aí que eu estou compartilhando, tá lá no grupo também. Aí vai facilitar para vocês. Tá bom, gente? Vão compartilhando as dúvidas lá no grupo e eu vou aos pouquinhos respondendo vocês. Beijo no coração, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, gente. Boa noite para os senhores. Adeus. Boa noite, senhor. Boa noite, se cuidem. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora, se cuidem. Tchau, até quinta. Espero que tenham gostado da aula. Até. Até quinta, senhor. Até, tchau, tchau. Até mais, senhores. Obrigado, Edson. Obrigado, senhores. Se cuidem, fiquem com Deus.